Olá, gente. Estamos aqui mais uma vez para tratar mais uma parte do Evangelho de Lucas, nesse projeto em direção à Páscoa, esse tempo de Quaresma. E o texto que eu escolhi para falar para vocês hoje encontra-se na sequência, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 1, que diz assim: Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhes faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. E Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, e eu digo a um: vá, e ele vai. E ao outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Que história linda! A história de um centurião cujo servo estava doente. O centurião era alguém que fazia parte dos exércitos de Roma. Alguém que tinha um certo domínio sobre uma certa área, sobre um certo grupo de soldados. E aqui está muito claro que esse centurião, embora não sendo judeu, embora não fazendo parte do povo da aliança, ele ouvira falar dos grandes feitos de Jesus e ousou ter fé. Uma fé que ele exerceu até de uma maneira diferente do próprio povo de Israel. É importante você entender nesse texto que, para o povo de Israel, o paradigma da cura tinha a ver com a imposição das mãos, com o toque sobre a pessoa que estava doente. É por isso que, por exemplo, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue quis tocar em Jesus, aquela ideia de ser curado a partir do toque. Também Jairo, ele pediu que Jesus curasse a sua filha e que fosse lá onde ela estava e tocasse nela. Aqui a gente tem alguém que cresceu fora dos paradigmas da religião. Um homem que não tinha nascido entre o povo judeu, embora respeitasse muito o povo, tivesse participado inclusive da construção da sinagoga. Então ele ousou ter fé de um jeito muito natural. E é sobre isso que eu queria falar com você. Às vezes as pessoas querem que Deus haja de uma maneira específica, ou estão acostumados a ver o agir de Deus a partir de certos paradigmas. Eu quero lhe dizer uma coisa: aqueles que esperavam que Jesus fosse até as suas casas tocar nos seus doentes para que fossem curados, sofriam muito mais do que o centurião nesse caso específico. Porque o que é que ele pensou? Eu tenho pessoas sobre quem eu tenho autoridade. Se eu digo faça, eles fazem. Se eu digo venham, eles vêm. E ele reconheceu que Jesus tinha autoridade sobre os demônios e também tinha autoridade sobre as enfermidades. Bastava uma palavra dele para que todo aquele contexto mudasse. Jesus não precisaria sequer visitar a casa daquele homem que se achava indigno. Qual é a lição que nós aprendemos do centurião? Primeiro é que Deus se compadece das nossas dores, ele se compadece das suas dores e também se compadece das dores de pessoas que nós amamos, por quem nós intercedemos. Veja que foram pessoas que foram lá interceder pelo servo do centurião e dizendo que o centurião era um homem bom e que cuidava e gostava do povo de Israel. E ali naquela hora, gente, Jesus demonstra a sua compaixão e o seu amor. Antes de mais nada, Deus se compadece das nossas dores. Ele se compadece das nossas lágrimas. E segundo, é que ele não está preso a programas humanos. Ele não está preso ao nosso jeito, a como nós determinamos que ele haja ou deixe de agir. Porque o nosso Senhor é soberano e livre. E como é interessante que um centurião fora da religião judaica entendia isso muito mais que o próprio povo de Jesus.
que dependia da sua presença e do seu toque físico para que pudessem acreditar na cura ou na libertação. É isso que Deus tem para nos dizer, que basta que nós confiemos nele. Ele é livre, ele se compadece das nossas dores e ele tem um jeito todo especial para agir na vida de cada um de nós. Na minha vida ele tem um jeito, na sua vida ele tem um jeito. Mas o que precisamos entender, acima de qualquer coisa, é que ele nos ama e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável e que o seu agir não respeita os nossos modelos pré-concebidos de ministério, de igreja ou de quer que seja. O Senhor é livre para agir do jeito que ele quiser. É isso que nós aprendemos do centurião, que recebeu a cura do seu servo e ainda mais, o elogio de Jesus, que disse que em Israel não havia encontrado ninguém